Graça e paz, queridos, amém? Graças a Deus. Vamos no nosso estudo de hoje? Vamos entrar no livro de 2 Crônicas. E é claro, para isso nós vamos hoje ver um pequeno histórico do livro e vamos estudar o capítulo 1 e o capítulo 2. Então nós vamos ler agora esses dois capítulos, 1 e 2. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez nesta noite. Obrigado, Pai. Bendito é o teu nome. Obrigado, Senhor, por este dia maravilhoso e pelo privilégio de agora nos reunirmos para estudar a tua palavra. Queremos mais uma vez ouvir a tua voz, nos ensinamentos que a tua palavra tem para nós. E desde já peço que este estudo sirva para a edificação de todos aqueles, meu Deus, que puderem ouvir, puderem assistir. Que o teu Espírito Santo colabore conosco, nos ajudando na compreensão da palavra do Senhor. Mais uma vez, te louvo, te agradeço, te bendigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos. Este livro é a continuação, irmãos, do livro de 1 Crônicas. Porém, os irmãos lembram que lá em 1 Crônicas ficou claro para nós que lá só tinha as coisas bonitas, sobre o reinado de Davi, o trono de Davi, traçando ali toda a linha bonita de vitórias, coisas boas, e ocultando também as falhas, as coisas ruins. Então este livro é a continuação, só que dessa vez vai contar a história de Judá, narrada de uma maneira geral, mas vai mostrar um quadro sombrio de instabilidade e apostasia. Nós vamos ver então agora em 2 Crônicas, toda a instabilidade que havia dentro do reinado de Judá, e vai mostrar o afastamento do povo de Judá, de Deus, e isso mesclando com alguns períodos de renovação espiritual. Nós vamos encontrar que alguns reis vão fazer uma renovação espiritual, renovando aliança com o Senhor, o pacto, e isso é de suma importância para o nosso estudo. Obrigadão, viu, Anderson? Então os irmãos têm que gravar isso. O 1 Crônicas narrou o lado bonito da história do reinado de Davi, sem mencionar falhas e tal coisa. Já aqui em 2 Crônicas vamos ver sobre o reinado de Judá. Já vamos começar com Salomão no trono, mostrando lá sua vitória, seus relacionamentos, preparativo para a construção do templo, mas vamos ver os altos e baixos também que Judá teve, e a instabilidade e o afastamento espiritual. As lições principais deste livro, 2 Crônicas, podemos dizer que seria assim: primeiro, é a preeminência da sabedoria. Nós vamos ver na primeira parte, mostrando, irmãos, a importância da sabedoria, e a sabedoria vinda de Deus. Salomão vai buscar essa sabedoria, então isso fica sendo um foco, de uma lição importante para a nossa vida, para a vida da igreja, e para a vida de Israel em si. Então nós vamos ver, primeiro, a grande lição, poderíamos pegar essa. A segunda, poderíamos pegar: a glória do Senhor enche o templo. Numa resposta divina, numa resposta de Deus, as atitudes corretas, irmãos, que Salomão fez. E por que isso é importante? É importante a sabedoria na condução da vida, das lideranças, na nossa vida diária, e essa sabedoria vem de Deus. E é importante para nós, irmãos, a resposta de Deus à nossa adoração. Quando Salomão faz o templo e o consagra, Deus responde enchendo aquele lugar da sua glória. E isso é importante na vida de todos nós. Senão fica um relacionamento, irmãos, muito estranho. Se você se relaciona com Deus, veja bem, se você se relaciona com Deus, mas você não tem uma contrapartida de Deus, você não tem a segurança da presença de Deus, você vai esfriar na fé. E você vai ser derrubado muito facilmente, se já não tiver sido derrubado, se já não tiver caído. É importante, para que a nossa fé seja uma fé, irmãos, inabalável, é importância a gente ter convicção do lado que toca a Deus. Porque você ora, fala, mas você ora e fala com quem? Você lê a Bíblia, você estuda, você santifica a sua vida, você vem para a igreja, você faz seus votos, cumpre eles a Deus, mas aí, e qual a resposta de Deus? Isso depende da sua fé, tá, irmãos? A resposta de Deus depende da nossa fé. Você pode viver a vida inteira com Jesus, como os discípulos viveram, e chegar lá na frente, você ainda não crê que o Senhor Jesus era o Salvador, o Messias, o Filho de Deus, Por quê? Porque vai depender da sua fé, irmãos, só vai depender da sua fé.
Tá? E essa é uma das questões muito importantes que Jesus, antes de subir, virou para Pedro e perguntou para Pedro 3 vezes se ele o amava. Pedro, você me ama? Né? Você me ama? Você me ama mais do que esses? Pedro, por fim, ficou um pouco bravo. Mas Jesus estava ali, pondo à prova uma grande verdade. Né? Jesus estava dizendo, olha Pedro, eu andei com vocês durante esses anos, fiz muitos milagres, mas agora você não vai me ver mais não, Pedro. Agora o seu rosto não vai me ver, você não vai poder comer o pão que eu reparti, te dar um pedaço, você não vai poder beber mais o vinho quando nós estivermos comendo, porque eu não vou estar. E aí, Pedro, você está firme mesmo, né? Você me ama? Então, queridos, é preciso a gente ter essa resposta do Senhor para a nossa vida. A sua fé tem que estar firmada nisso, na verdade, na realidade que Deus existe e que Ele fala conosco. Amém, queridos? Deus fala conosco. Se você nunca ouviu, vamos conversar, né? Para que você possa ouvir a voz de Deus. Aliás, tivemos um estudo aqui na terça-feira, né? Falando exatamente isso, sobre como ouvir a voz de Deus. É muito importante a gente ter essa convicção. Então, segunda lição, a glória do Senhor enche o templo. Ou seja, Deus está mostrando para Salomão e para todos que estavam ali, que ele estava ali, zelando por aquele pacto com Israel, que Deus era um Deus real, um Deus vivo, um Deus poderoso, tá? E por fim, nós vamos ver que o espírito de louvor torna o povo de Deus invencível. O povo de Deus não perde uma batalha e jamais perderá se o povo de Deus deixar fluir através da sua vida o louvor a Deus. E o texto que tem para nos comprovar isso é 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 20 para frente, que vai mostrar como o rei Josafá venceu os reis que se levantaram contra Judá. Ele venceu daquela maneira mais simples que podia ser. Deus mandou que ele convocasse os sacerdotes, que eles se levantassem, que eles cantassem em alta voz a seguinte frase: rendei graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Com essa frase e com os sacerdotes na frente, repetindo essa frase, rendei graças ao Senhor, pois o seu louvor dura para sempre. Com essa frase, mais nada, com esse louvor, Deus fez com que os exércitos lá se desbaratassem e o povo de Israel fosse vitorioso. Então, 3 lições: a preeminência da sabedoria, a glória do Senhor enche o templo e o espírito de louvor torna o povo de Deus invencível. Agora, irmão, vamos lá, né? Louvar não é cantar. Amém? Todos concordam? Louvar não é cantar, tá, irmãos? Não é cantar. O louvor é algo muito específico, é uma área importante do culto nosso pessoal e do culto congregacional, e é algo extremamente importante ao coração de Deus. Deus ama o louvor e Ele busca, na verdade, o louvor e busca a adoração do seu povo. É a única coisa que Deus quer de nós. E a gente sabe que louvor não é cantar, louvor não é vir cá e dar dinheiro de oferta para a igreja. Louvor, de fato, irmãos, é você entregar a sua vida em resposta ao chamado do Senhor. Jesus te chama para você ser salvo. Vem, né? Vem a Cristo, recebe Jesus, recebe Cristo, me receba. Você louva a Deus quando você reconhece a grandeza e a soberania de Deus. Por isso que o Salmo 150 vai terminar, né, numa maneira muito linda, dizendo: todo ser que respira, louve ao Senhor. Louvor é vida no altar. Amém, queridos? Louvor é santificação da vida, louvor é agradar a Deus com seus pensamentos, com as suas atitudes. Isso é que é louvar a Deus. Eu costumava dizer para o pessoal do louvor que não adianta eles se mostrarem santos só na hora que está aqui na frente, não. Eu dizia da seguinte maneira: se você quebrou o pau durante o dia em casa, nem vem cantar naquele dia, porque não vai fluir nada. Louvor, irmão, a gente começa a louvar de manhã, depois continua durante o dia, e vem o diabo para nos perturbar, vem o diabo nos acusar, vem o diabo nos fazer pecar, vem o diabo fazer um punhado de coisas, e você fica firme. Aí quando você chega aqui na igreja, vai fluir só isso, daquela sua força que você recebeu de Deus para vencer. Agora, uma pessoa, irmão, que vive brigando, vive maltratando, vive no pecado, e pensa que vai vir para a igreja e vai louvar, ele não vai louvar nada, Deus não vai ouvir nada, né? Tanto que eu gosto do texto de João, que diz assim: Deus busca para si adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Fechou. É isso que é adoração, né, irmãos? Então fica assim esse primeiro passo para nós, né, para a gente ver um esboço rápido do livro, né,
para a gente poder entrar no capítulo 1 e no capítulo 1 e capítulo 2. Capítulo 1 vai trazer para nós Salomão pedindo a sabedoria. E o capítulo 2, os preparativos para a construção do templo. Por incrível que pareça, nós já estudamos, tá? O capítulo 1 todinho, todo, tá? Esse capítulo foi estudado no dia 15 de julho do ano passado. Quem não estudou, não viu, vai lá, faz lá, como é que chama lá? Se inscreve no canal da igreja, para você ajudar a igreja se inscrevendo, e só buscar lá, tem a lista lá, a playlist de estudo, você entra nela, vai achar lá, 1 Reis capítulo 3. Está na íntegra, na verdade. Aqui, porém, existe um acréscimo nos versículos 4 e 6, que vale a pena a gente falar sobre ele. O que acrescenta aqui? Aqui nós vamos encontrar uma explicação por que é que Salomão foi sacrificar a Deus em Gibeon e não em Jerusalém. Tá, irmãos? Isso está bem explicado aqui, lá não está em 1 Reis, eu achei bom. E a justificativa que o texto traz é: o altar de bronze, onde era queimado as ofertas, estava em Gibeon, em frente do tabernáculo, e apenas a arca da aliança é que estava em Jerusalém. A arca da aliança estava em Jerusalém, mas o altar de bronze ainda estava lá em Gibeon. E Gibeon fica afastado, mais ao norte de Jerusalém, onde Salomão estava reinando. Então ele sobe, ele vai até lá, para que ele pudesse sacrificar lá, e o texto dá essa explicação, ele é muito importante para nós, estamos estudando a Bíblia em sequência, sabendo que o livro de Crônicas está relatando os fatos que já aconteceram, tá, irmãos? Esses fatos não estão acontecendo agora, já aconteceram. Livro de Reis registrou no ato do acontecimento, agora o livro de Crônicas está trazendo uma releitura, o escritor, que na verdade é incerto, tem gente que diz que é Esdras que escreveu, mas não há prova de que seja Esdras. Então se você digitar no Google lá, for estudar em algum lugar, e a pessoa disser que é Esdras, não é confirmado que é, porém, pode ser que seja, né? Mas na verdade, então esse registro é importante, de que por isso que o rei Salomão, no seu começo de reinado, um camarada muito espiritual, muito obediente a Deus, assim que ele assume o trono, ele se fortalece, ele vai sacrificar a Deus, e é nesse momento, né, que ele vai sacrificar a Deus, é que Deus aparece para ele. Olha bem, ele vai sacrificar a Deus, aqui até fala a quantidade de animais que ele sacrificou, tá, irmãos? Ele sacrificou muitos animais ao Senhor, e aí o que vai acontecer? Deus vai aparecer a ele. Note bem, ele oferece um sacrifício, Deus aparece a ele. Sabe, irmãos, isso tem lição para a nossa vida. Tem gente que fica querendo que Deus apareça, claro, entre aspas, né? Tem gente que fica esperando uma resposta de Deus, esperando que Deus lhe fale, mas essa pessoa sequer leva uma oferta para Deus. Deus funciona assim, querido. Tem gente que pensa que não, sabia? Deus sempre funcionou assim, funciona hoje também. Leve uma oferta ao altar do Senhor e depois vai arguir Deus, vai perguntar. Você sabia que Deus, eu vou falar uma coisa muito séria, muita realidade pesada, dói. Mas você já notou que a maioria das orações Deus não ouve? Deus não ouve, querido, não chega nele. Tem caminhos para chegar a Deus. Tá? Presta atenção. Você lembra lá, Abraão era um homem construtor de altares, Jacó. Você já notou que os camaradas construíam um altar de pedra e tal, ofereciam uma libação, algo ali, e Deus aparecia? Gente, é a mesma coisa no Novo Testamento, querido. Tem gente que acha que vale chegar agora de noite, já capengando, já está uma capa, né? Porque fez de tudo durante o dia, trabalhou, agitou, mas não sei o quê. Chega lá agora, na hora de dormir, bate na cama e vai orar. Acho que Deus, irmão, não passa do teto. Deus te dá o básico, sabe qual que é o básico? Te guarda, te livra do ladrão, de mais não sei coisa. Mesmo assim, ele deixa às vezes o ladrão chegar perto, né? Querido, não funciona assim. Deus é Deus, que você tem que ter tempo para Deus. Guarda isso, você precisa ter tempo para Deus. Se não tiver tempo, não funciona. Então veja bem, tem um caminho para se chegar a Deus, para que Deus nos ouça. Aqui está muito claro, ele vai, sacrifica, Deus vai então, aparece para ele. E Deus ainda pergunta, o que você quer? Me pede que eu vou te dar. Está vendo que oração? Na verdade partiu de Salomão o desejo de ofertar a Deus. Ele não quis nem saber, ele estava em Jerusalém. Vamos ler o versículo 4 ao 6, porque está essa justificativa que eu estou dizendo, está aqui, olha. Versículo 4 a 6. Ora, Davi tinha feito a arca de Deus
tinha feito subir a arca de Deus de Kiriat Jearim, está vendo? Subir, tá, irmão? De Kiriat Jearim ao lugar que havia preparado, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Olha bem, o altar de bronze, lembra que o altar de bronze era onde era queimado, né? O altar de bronze, feito por Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, porém, estava em Gibeon, que era um pouco acima de Jerusalém, diante do tabernáculo do Senhor, porque o tabernáculo do Senhor estava lá ainda, e era no tabernáculo que se levava o sacrifício. Irmãos, lembra que eu trouxe um tabernáculo bonito aqui, um filme 3D, bonitinho. Logo na entrada do grande pátio, a gente encontrava o tabernáculo, né? Então, aí diz assim, assim Salomão e a congregação o consultavam ali onde estava o lugar de oferecer o sacrifício. 6, Salomão subiu ao altar de bronze perante o Senhor na tenda da congregação, e sobre este altar de bronze, ele ofereceu 1000 holocaustos. Irmão, vamos parar um pouquinho, porque nós estamos pegando lições, senão o estudo não tem valor, fica só leitura repetitiva. Irmãos, ele ofereceu 1000 holocaustos. Em quanto tempo você acha que uma pessoa, irmãos, poderia oferecer 1000 holocaustos? Entendeu, irmãos? Quando eu falo para você que a gente ora e Deus não ouve, é porque, na verdade, nem vou chamar de oração, não. A gente perde tempo, tem caminhos para chegar a Deus. Você tem que chegar a Deus com presente, querido. Chega com presente para Deus. Chega com algo para Deus. Algo, irmãos. Não funciona de outra forma. Deus não mudou nada e não vai mudar. Ele continua o mesmo Deus. Claro que eu não estou falando para você ir lá e matar uma vaca e tal. Se for matar, leva lá para casa, nós faz uma fogueira e assa aquilo e come e tal. Não é isso. Mas você tem que levar algo para Deus. E eu te pergunto, o que você trouxe hoje para Deus aqui, para esse culto? Você poderia ter trazido algo para Deus hoje. Já era algo que te abriu o caminho para Deus chegar perto de você. Me pede o que você quer que eu vou te dar. Você viu que uma vida de sucesso, irmãos? Veja que uma vida espiritual de sucesso, mas se você tem medo da palavra sucesso, eu mudo ela. Você já viu que uma vida espiritual bem-sucedida é uma vida prática? Já entendeu? Essas são as lições que a gente pega. Se a gente não pegar, a gente lê e vai embora para casa e não aprendeu nada, não vai ter valor. Irmão, no dia que o Espírito Santo de Deus te colocar em seu coração, você vai ver que é o caminho. Pastor, mas que oferta é? Sim, é oferta de dinheiro também, é oferta de tempo, é oferta de dedicação, é um punhado de coisa, e acima de tudo, oferta para a obra, para o serviço, é você se ofertar para o serviço. Irmão, no dia que eu pus o meu coração para servir a Deus, eu comecei a provar do trigo, do melhor de Deus para a minha vida. Foi no dia que eu falei, eu estou à disposição. E olha, irmãos, que toda vez que vem trabalho, a nossa tendência é querer pular fora. E o diabo sopra em muitos ouvidos, você está cansado, você está cansada, desanima, vai descansar, tira férias, para com isso, para que você está fazendo tanto? São coisas que o diabo joga, nossa, sabe por quê? Porque ele ama um crente ocioso, ele ama um crente preguiçoso, porque é um crente que não prospera em área nenhuma da vida. Mete currículo para todo lado e nada funciona. Até ensaia da dízimo e oferta e nada funciona. Porque eu vou ser sincero com você, irmão, se o dízimo e oferta que for colocado no altar do Senhor, irmãos, ele não for um dízimo e oferta de fato consagrado, de uma alma que sabe o que está fazendo, de uma alma que sabe que não está fazendo troca, mas uma alma, eu preciso disso, isso faz parte da minha adoração. Se a pessoa não tiver esse sentimento, irmão, sabe o que acontece? Ele vai depositar o dinheiro, nós vamos pegar ele, nós vamos meter o pau nele, nós vamos gastar, a igreja vai gastar, e bem, que nós gastamos bem, né, irmãos? Graças a Deus. Nós vamos gastar o dinheiro e você não vai receber a resposta de Deus. Porque a resposta de Deus vem se você entender o que é. Lembra lá que das 3 lições, a segunda era a glória do Senhor enchendo o templo? Essa resposta de Deus, irmãos, ela é especial e específica para aquele que segue o passo a passo de Deus e consegue tocar o coração de Deus. Você pensa que Deus precisa da tua oferta? Você pensa que Deus precisava dos 1000 holocaustos que Salomão ofereceu? Não, irmãos. Nós vimos no estudo, quando nós estudamos 1 Reis, que Salomão era um camarada muito extravagante, exagerado. Tudo nele era exagerado demais. Você pensa que Deus precisava de 1000 holocaustos? Mas um coração extravagante, irmãos, ele não vai ter dó e nem vai ter pressa. O coração extravagante vai ter paciência e tempo para o Senhor. Uma das coisas que mais entristece a gente é quando a gente vem para a igreja e um bendito relógio desperta exatamente na hora que a gente termina o culto lá.
Dá vontade de orar, falou, Deus, faz esse relógio explodir. Por que você põe um relógio para despertar na hora de ir embora? Você precisa aprender a oferecer 1000 holocaustos ao Senhor, você precisa ter paciência. Não, hoje eu vou para a igreja, e é o seguinte, eu vou mesmo, hoje eu estou indo, minha alma está indo também, né? A minha alma anseia por Deus, e eu quero sugar tudo que Deus tiver para mim. Esquece relógio, esquece de tudo, tenha paciência. Deus, irmãos, Ele responde de maneira efetiva às nossas atitudes, também efetivas, conscientes, fundamentadas na palavra e com muita liberdade, de maneira liberal, de maneira livre. A gente é convocado a servir a Deus dessa maneira. É a maneira que vai nos prosperar, é a maneira que vai nos abençoar. Vamos ser instrumentos de Deus, vamos ser usados para abençoar vidas, pessoas e nações. Então você tem que prestar atenção nisso e ver, irmãos, que esse camarada toma essa atitude, né? Salomão toma essa atitude. Vimos que não estava em Jerusalém o altar. Por que que ele, olha bem, presta atenção, pensa comigo. Por que que Salomão não foi exatamente na questão de sacrifício como o primeiro rei de Israel? Lembra o que o primeiro rei de Israel fez com relação ao sacrifício? O que ele fez? Lembra? Hoje é estudo, depois eu edito ali e tiro. Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. Lembra o que Saul fez com relação ao sacrifício? Tinha combinado que haveria o sacrifício. Aí o único homem de Israel que podia fazer o sacrifício era Samuel. Samuel não chegou na hora que ele queria, esperava. O que ele fez? Não teve paciência, irmão. Você tem que aprender a ter paciência, irmão. Aprenda a ter paciência. Fica na tua, com graça, com paciência. Teu trabalho vai esperar amanhã, se você for trabalhar amanhã. Não importa, ele vai estar lá no teu lugar. Se você aprender a ser assim, Deus vai te ouvir. Se não aprender, você vai atropelar o plano de Deus para a tua vida. Presta atenção, se você não aprender a esperar o tempo de Deus e esperar as autoridades divinas para agirem, o que eu quero dizer? Saul ficou com pressa, não teve paciência, ofereceu o sacrifício que ele não poderia oferecer, só poderia ser oferecido pelo profeta, por Samuel. Por causa disto mesmo, ele perdeu o trono e o reinado. Deus havia dito que a família dele ia reinar, ninguém mais reinou por causa disso. E aqui a gente encontra Salomão num paralelo, tá, irmãos? Ele teve o desejo de sacrificar a Deus. Olha para você ver, a arca da aliança estava em Jerusalém, mas o altar de bronze, onde o sacrifício deveria ser sacrificado, estava em Gibeon. Ele poderia ter sido tupetudo e eu vou sacrificar aqui mesmo. Não, mas a regra dizia que era naquele altar. E ele subiu, foi lá e levou 1000 ofertas, 1000 holocaustos e lá ofereceu. Sabe, irmãos, tem padrão, Deus tem passo a passo. Não tenta atropelar o passo a passo, o padrão de Deus, porque vai dar com burro na água. Deus não precisa. A irmã está dizendo ali, a gente fica querendo dar uma ajudinha. Deus não precisa da tua ajuda, e você precisa saber que Deus não precisa da tua ajuda. De vez em quando eu falo isso com Deus, Deus, se eu falar, o povo não vai ouvir, mas se o Senhor falar, eles vão ouvir. Então fala, Deus, e tem paciência. Já teve dias que eu orei loucamente, eu já saio no domingo orando a Deus qual vai ser a mensagem do domingo que vem. E já compartilhei com os irmãos, já ouvi dia que eu orei no domingo, orei na segunda, orei na terça, e fui orando. No domingo eu não tinha mensagem, e eu vim para a igreja sem saber da mensagem, mas eu sempre falava, Deus, não é eu que vou falar, é o Senhor, então fala. E eu sempre aprendi a ter a mensagem pronta. E às vezes Deus faz conosco para a gente aprender, querido. Ele não precisa da nossa ajuda. E já cheguei aqui e Deus me deu a palavra toda, às vezes dá no caminho, vindo para cá. Por isso que é bom você estudar a Bíblia. Quando você estuda a Bíblia, você sabe encontrar textos. Deus te fala assim na hora, ó, eu quero que você fale sobre isso. Você vai lá, você vai no índice, né, e tal, procura, ou no Google, hoje tem o Google, você vai lá no Google e procura o texto tal, vai aparecer. Você vem, abre a Bíblia e Deus já te deu a pregação. Quando a gente estuda, agora quando você não estuda, você está roubado. Né, Deus vai falar assim, eu quero que você fale sobre santidade. Onde eu vou achar um texto de santidade? Ai meu Deus, me ajuda, onde eu vou achar um texto de santidade? Tem isso, né? Está vendo, querido, como é que funciona? Você está entendendo, irmãos? 1000 holocaustos, mil sacrifícios que ele fez. Aí você vai falar, mas ele era rei, ele era extravagante. Não, peraí, você já ofereceu algo a Deus que vai além do normal? Para e pensa,
Você já ofereceu a Deus algo que vai além do normal? Ou você é aquele crente que só vai no normalzinho de todo mundo? Olha, presta atenção. A gente sempre espera de Deus manifestações grandiosas, mas a gente nunca oferece a Deus nada além da caixinha. A gente só ora o tempinho de sempre, a gente só fala as mesmas palavras de sempre, a gente só tem as mesmas experiências de sempre, a gente só faz as coisas de sempre, mas a gente vive cobrando de Deus milagres maravilhosos. Pode ser que você fique cobrando, não, eu quero ser usado por Deus, não, eu quero ser o homem e a mulher, onde eu passar as pessoas vão arrepiar, só de eu estar passando, que eu quero ser usado por Deus. Mas você exige e cobra de Deus ser usado tremendamente, mas você se entrega o mínimo dos mínimos e dos mínimos. Eu costumo dizer, irmãos, que a gente é tão ingrato, que Deus nos abençoa com um pomar inteiro cheio de laranja, e a gente é o tipo que chupa a laranja e dá o bagaço para Deus. Eu tenho esse pensamento comigo. A maioria de nós, irmãos, Deus dá um pomar inteiro de laranjas lindas e maravilhosas, e a gente chupa a laranja e toma aqui Deus, ó. Toma aqui Deus, ó, meu cultinho que eu vou te dar hoje na quarta, toma aqui o meu cultinho que eu vou te dar na quinta, toma aqui a minha escolinha dominical, toma aqui. A gente oferece para Deus a bagaço mesmo. Na hora de orar, então, a gente não tem um dia, em vez de aproveitar que a meninada dormiu, se é que a meninada dorme lá, irmã? É difícil, eu sei. Né? Por isso que eu estou perguntando, porque eu também estou olhando neto lá e já era, tem dia lá que você ora em espírito mesmo, você está orando, fazer o menino dormir, você está orando e o menino está te irritando, e a oração fica mais fervorosa, né? Sai, demônio, em nome de Jesus, né? Tem hora que eu tenho fé, né, irmã? Quem tem filho aí sabe. Porém, queridos, você já notou que a gente oferece literalmente o bagaço para Deus? Você oferece a bagaceira, irmão, você oferece o resto. Então, eu não estou te acusando não, tá, irmão? Eu estou falando para vocês entrarem na realidade do texto e ver que Deus espera de nós também abundância, já que a gente exige dele abundância. E vou ser sincero, irmãos, se Deus nos cobrasse, se Deus me cobrasse, te cobrasse, pelo menos 10%, opa, aí vai pensar que é dízimo, né? Não é cobrança, né? Dízimo é gratidão, é louvor, é adoração, mas vamos lá. Se Deus falasse com você, olha, a partir de hoje, eu vou cobrar 10%, de tudo que eu te dou, eu quero de volta. O que você ia fazer para dar 10% para ele? O que você ia fazer? Tem coisas que Deus te dá que é complicado. Né? Se ele te cobrasse 10% do ar que você respira, do oxigênio, se ele fosse por aí, não vou lá nem cobrar 10% do dinheiro não, porque a maioria dos crentes já é tranquilo fazer isso. Mas se Deus começa, olha, eu quero 10% do teu tempo, eu quero 10% do teu amor pelo teu esposo, quer 10%, olha bem, irmão, Deus quer tudo, mas eu só estou fazendo uma brincadeira, quer 10% da tua adoração pelo teu esposo, pela tua esposa, pelos teus filhos, eu quero 10% da tua dedicação, assim como você dedica lá para aquele trabalho que você faz. Queridos, é só para a gente entender, que quando Salomão fez isso, ele estava nos dando algumas lições muito importantes para a nossa vida prática hoje, para a gente rever nosso relacionamento com Deus. Experiência própria, experiência pela Bíblia, experiência por algumas pessoas que a gente conheceu. Quanto mais dedicação a Deus e submissão, mais descerá a glória do Senhor enchendo o templo da tua vida. Mais você vai sentir Deus. É como uma bola de neve, irmão, só vai crescendo, tá? Só vai crescendo. Você busca a Deus, né? A gente busca, Deus responde. A gente achega a Deus, Ele achega a nós. Não é assim que diz o texto? Achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. É assim, você vai, Ele vem, você dá, Ele te retribui, você ora, Ele está lá, e vai chegando no ponto, você vai crescendo, você vai crescendo, você vai crescendo, sua vida espiritual alcança um nível de maturidade maravilhoso e tremendo, irmãos, tá? Então esse trecho aí acrescenta esse detalhezinho, né, e justifica o altar, estava longe, mas Salomão foi lá. Lembra, Salomão não serviu, aliás, ele não ofereceu os holocaustos fora do lugar, ele que ofereceu onde deveria ser servido, oferecido. E aí eu pego e trago para nós o evento chamado igreja. Irmãos, Deus quer que você desenvolva o seu dom no lugar que você deve, igual o holocausto tinha que ser oferecido lá no altar de bronze. Tinha uma grade nele, uma grelha onde colocava os animais e queimava, né, oferecia. Pensa na igreja como o altar de bronze, é o lugar de você oferecer os teus sacrifícios, os teus holocaustos, tá? Lembra lá da aposentadoria da minha esposa, a experiência bonita que eu fiz, né, que eu contei para a igreja, foi lindo demais, foi um milagre, foi tudo milagre, a aposentadoria dela. Eu fiz um voto, e o meu voto foi
dentro da igreja. Eu vou levar uma oferta ao Senhor, levar e entregar dentro da igreja. Nem na mão do tesoureiro eu ia dar, eu ia entregar. Sabe, irmãos, aqui que é o altar de bronze, onde a gente deve oferecer os nossos sacrifícios a Deus e consagrá-los a Deus. Amém, queridos? Isso é consagrar a Deus, tá, irmãos? Então, assim, só para a gente ter essa noção, né, da bênção, né, que Salomão começou na sua vida. Logo em seguida, nós vamos encontrar o capítulo 2. Aí nós vamos ver o que no capítulo 2? Os preparativos para a construção do templo foi estudado, irmãos, no dia 29 de julho, tá? De 2021 também. 1 Reis, capítulo 5. Quem não viu, pode ir lá dar uma olhada, você vai ver na íntegra lá os fatos. Porém, irmãos, aqui existe um acréscimo de alguns detalhes, que é normal no livro de Crônicas, tá? Esse acréscimo, e nós vamos ver o quê? Que o rei de Tiro, ele vendeu os materiais para a construção do templo, ao invés de doá-los, como muita gente pensa, tá? A gente pensa que ele deu todo o material que Salomão precisava, prata, bronze, ouro, carmesim, azul, né? Nada disso ele deu, as madeiras de cedro. O que ele fez? Ele fez uma troca, ele trocou aquilo em troca de bens, de coisas materiais. Salomão chega a dizer que daria pela madeira e pelos cortadores, por todo o serviço, 20 mil coros de trigo batido, 20 mil coros de cevada, 20 mil batos de vinho e 20 mil batos de azeite. Está no versículo 10, ele diz que daria isso. Então isso não foi, na verdade, uma doação. Foi um negócio internacional, tá, irmão? Foi uma negociação internacional, comprando de outro povo as coisas necessárias para a construção do templo. Engana quem pensa, né, que foi aquilo tudo tirado ali ao redor de Jerusalém. Nada disso, tá? Isso tudo foi mandado pelo rei de Tiro, tá? Então esse detalhe é importante. Ele fez uma negociação internacional comprando de Salomão quando ele trocou. E também existe aqui uma pequena diferença, no número de trabalhadores que foram recrutados para o serviço. Aqui neste livro de 2 Crônicas, a soma deles vai dar 183.600 homens que foram recrutados para o trabalho. Já no livro de 1 Reis, capítulo 5, tem 300 a menos, são 183.300 homens. E aí não me pergunta por que tem essa diferença, não faz muita importância, mas esse detalhe nós vamos encontrar. Dizendo Salomão que designou 70 mil homens como carregadores, 80 mil como cortadores de pedras na montanha e 3.600 que eram inspetores. Na verdade, eles iam inspecionar as obras, e o registro termina dizendo exatamente desse número de homens. E a troca, ela fica muito clara, quando Salomão termina de dizer para o rei de Tiro tudo o que ele precisava. Ele pede também um homem sábio, tá, irmãos? Versículo 7, ele fala: manda-me um homem habilidoso para trabalhar em ouro, prata, bronze, ferro, púrpura, camesim e azul. Ou seja, alguém que entendia desse tipo de trabalho, né? Era um mestre de obra. O verso 17, aliás, o verso 2 fala esses números, né? E confere, vai dar 183.600. Depois o versículo 17 vai dizer, né, que eles eram estrangeiros. Olha, contou Salomão todos os homens estrangeiros que havia na terra, conforme o censo que fizera seu pai, e acharam-se de estrangeiro 153.600. Porém, ele mandou 183 mil. Então ele mandou, além dos estrangeiros, mais ou menos 30 mil homens que eram hebreus. Por quê? Olha bem, só repetir, tá, irmãos? É o verso 17. Contou Salomão todos os homens estrangeiros que havia em Israel, conforme o censo que Davi, seu pai, tinha feito. E acharam-se 153.600. Porém, ele mandou, verso 18 vai falar, tá, irmão? Só continuar aí. Mandou 70 mil para servir de cortador, mandou 80 mil para cortador, e 70 mil para carreteiros, e 3.600 para inspecionar o trabalho. Então, esse número fecha em 30 mil a mais. Então, havia 30 mil hebreus que foram mandados. Porém, não dá para saber esses 300, essa diferença, por que ela existe. Se os irmãos voltarem lá em 1 Reis, capítulo 5, tá, irmãos? Nós estamos estudando a Bíblia, então não tem problema nenhum voltar lá, né? Em 1 Reis 5, é que tem essa contagem, também da mesma forma, só que o número de homens que ele enviou para inspecionar é um número menor.
capítulo 5, tá? Que nós estamos de 1 Reis. Lá, 1 Reis, capítulo 5. Vai no versículo 13. Você vai ver, olha, o rei Salomão recrutou uma leva de trabalhadores em todo Israel, tá? Presta atenção. Versículo 13 de 1 Reis, capítulo 5. O rei Salomão recrutou uma leva de trabalhadores em todo Israel, e se compunha a leva de 30 mil. Esse 30 mil de Israel, você lembra que é uma leva de 30 mil Israel. Essa leva de 30 mil é a que completa o de 153 mil lá atrás e 600, para completar os 183 mil. Porém, aqui a diferença, nós vamos ver agora em seguinte, eu vou dar para vocês os versículos para a gente ler. Você vai ver que ele faz 80 mil, 70 mil e 3.300. Só você leu o 15 e o 16. Além dos 30 mil lá de cima, de Israel, né, dos israelitas, agora olha o 15. Salomão tinha 70 mil que levavam as cargas, confere com 70 mil de lá. 80 mil que trabalhavam nas montanhas, confere com os de lá. E foram mestres de obras que estavam sobre o serviço 3.300. Aqui é 3.300. Aqui, se você virar para cá, é 3.600. Então a diferença é esse 600 só, e fica explicado. Era 153.600 estrangeiros, mais os 30 mil que nós lemos lá, de Israel, mais os 3.600 aqui nesse texto, e lá era 3.300, que eram os inspetores que inspecionavam a obra. E aí fecha um número. Porém, é aquilo que eu falei, isso é só matemática, nós estamos falando de número aqui que não tem problema nenhum, tá, irmãos? Não tem grande significado para nós, tá bom? Seguindo, então, a gente pode concluir, irmãos, de muitas maneiras. Claro, cada irmão faz uma conclusão e tira uma conclusão. Eu quero aqui concluir com os irmãos de uma maneira até bem simples, de uma maneira não muito agressiva, né, porque às vezes a conclusão ela tem que ser algo que vai chocar. Veja bem, ao começar o seu reinado, buscando um relacionamento pessoal com Deus, lembra, irmãos, o relacionamento pessoal? Ele desejou sacrificar a Deus, ele sacrificou, foi lá onde estava o altar, e lá no altar sacrificou 1000 holocaustos. Com essa busca, irmãos, para ter um relacionamento pessoal com Deus, Salomão acaba encontrando a bênção de Deus para a sua vida. Essa busca dele teve uma resposta, que Deus falou, olha, pede o que você quiser, eu vou te dar. Aí ele pede sabedoria, Deus se agrada mais ainda, dá para ele a sabedoria e dá muitas outras coisas. Então, quando a gente vê que ele procura o rei de Tiro para ajudá-lo na construção, o que a gente nota? Que o bom relacionamento de Salomão com Deus refletiu no bom relacionamento dele com o rei de Tiro, chamado Irão. E este rei é que vai fornecer todos os materiais que ele precisava para poder construir o templo de Deus. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Bom relacionamento com Deus vai gerar bom relacionamento com as pessoas que Deus quer usar para que a obra dele seja construída. Está vendo? Bom relacionamento com Deus, bom relacionamento, Deus vai trazer os bons relacionamentos. Tá, irmãos? Então essa é uma grande lição para nós, desses 2 primeiros capítulos, que eu levo para mim. Essa busca por relacionar-se com Deus teve só resultado positivo na vida de Salomão, ao ponto de Deus então levantar Irão, rei de Tiro, e esse camarada vai e supre todas as necessidades. Só um minutinho, você vê que esse rei Irão, irmãos, ele simplesmente supre Salomão de tudo que ele precisava, além do que o pai dele já tinha conseguido. Claro que não foi doação, já sabemos, foi uma troca. Só para os irmãos verem, a troca está escrita no versículo 15 do segundo capítulo de Crônicas. Olha bem, o que diz? Capítulo 15, Irão vira para ele e fala assim: agora, Salomão, manda o meu senhor para os seus servos o trigo, a cevada, o azeite e o vinho, de que falou. Então, e ele ainda fala, e nós vamos cortar tanta madeira do livro quanto você precisar. O que ele fez? Estava tudo certinho. Não, rapaz, eu vou te ajudar, porque Deus vai ser contigo igual foi com teu pai. Mas olha, é o seguinte, manda então primeiro o que você falou, manda o trigo, manda a cevada, manda o azeite e o vinho, que nós vamos cortar a madeira e vamos mandar. Ele não doou nada, queridos, ele vendeu. Ele trocou a troca dos bens. Foi uma troca, né, uma maneira de vender, muito comum no Oriente, e muito comum naquela região, que não circulava dinheiro. Você trocava ouro, prata, tecido aqui era carmesim, era azul, era púrpura, era madeira. Você trocava o leite, você trocava o pelo da ovelha, da cabra, você trocava bens
né, em troca de outros bens que você precisava. Há muitos anos atrás, não sei se o Tijonas viveu essa época na roça, não sei se mais alguém viveu, não era na Barra da Troca? Chegou a viver isso, Tijonas? Era. O sal, por exemplo, irmãos, na minha infância, o sal não era geladeira. Olha que eu tenho 54 anos, fazendo 55. Eu morei em lugares que não tinha energia, era o sal. Minha mãe virou uma conservadora de carne e de peixe com sal. Quando eu vejo bacalhau, que vocês compram bacalhau e caríssimo, quando eu ponho o bacalhau na boca, eu lembro da minha infância. Eu morava na beirada do Rio Doce. Meu pai pescava e caçava, minha mãe conservava. A gente comia peixe, comia as coisas o ano inteiro. Por quê? Minha mãe salgava o peixe, depois ela sabia dessalgar, ficava uma beleza. Então, eu já falo para Nascer. Eu nasci, quando eu como o camarão, eu lembro quando eu como o bacalhau, eu lembro da minha infância. Minha mãe teve que aprender, não sei se ela aprendeu como novinha, deve ser, né, com a avó Maria, e ela transferiu isso para nós. Então, irmãos, há 55 anos atrás, na minha infância, sal era o meio de conservar. Então, eu imagino quanto que era valioso quem tinha sal. Era conservante, era coisa cara. Então, o camarada produzia milho, boi, galinha, ovo, porco, mas não sei o quê. Geralmente, ele fazia uma troca tranquilo por uma boa quantidade de sal, que ia dar para ele manter sua casa durante um bom tempo. Salomão, irmãos, foi um rei ordinário com o povo. Nós vimos isso no estudo, tá? Passado. Ele escravizou tanto o povo no trabalho, que assim que ele morre e o filho assume, a primeira coisa que o povo pede é: alivia de nós o trabalho que o seu pai pôs trabalho muito pesado e muito imposto. E o camarada fala: o dedo do meu pai foi assim, o meu vai ser assim. E aí o camarada já cria revolta em Israel. Então, isso aí, além disso, não é porque ele era bonzinho, aí eu discordo. É porque, de fato, ele era extravagante. Discordo nesse ponto, tá, irmão? Não estou nem brigando com o escritor lá, não. Longe de mim, o camarada é escritor, eu não sou. Mas, na verdade, eu encaixo com esse texto e entendo que ele pôs para trabalhar, porque, de fato, ele é muito extravagante e pôs mesmo, e a obra era grande. E pôs estrangeiro ao lugar de colocar os seus irmãos, porque em Israel sim havia leis que deveria tratar os irmãos com diferença. Era verdade, tá, irmãos? Tanto que aqueles que eram escravizados, eles viravam cortador de madeira, sempre era ralé em Israel, era a casta mais baixa. E nesse caso era trabalho forçado e pesado. Mas só que o registro que tem, irmãos, lá do texto anterior em Reis, é que ele foi tão ordinário com o povo e maltratou tanto o povo, tanto na construção do templo, quanto na construção dos palácios que ele fez o palácio, ele fez casa disso, casa daquilo, jardim, ele fez uma casa para mulheres dele e tal, ele fez tanta coisa, ele escravizou que o povo, assim que ele morre e o filho assume, o povo vai pedir: olha, é o seguinte, melhora para nós o trabalho aí, porque não dá. Achei. Abra a tua Bíblia em 1 Reis, capítulo 9. Viu? A gente vai falando e folheando, vai achando. Lá no capítulo 9, que vai mostrar que o Senhor apareceu a Salomão, tem um registro que diz assim, que na verdade, né, irmãos, esse texto, além de dizer essas coisas, vai dizer até o tempo, né, que durou a construção do palácio do rei e tal, as construções do templo e do palácio. Está vendo? Ó, capítulo 9 de 1 Reis, versículo 10. Olha, ao fim de 20 anos, concluiu Salomão as duas construções. Quais elas, irmãos? Está escrito aí? Está vendo? Eu quero que você acompanhe, tá? É 1 Reis 9, versículo 10. Ao fim de 20 anos, ele concluiu a construção das duas construções, o templo do Senhor e o palácio. Aí vai falar de rei, aquilo que nós vimos do rei de Tiro, que ajudou e tal, tal. Aí quando você chega cá no versículo 17, diz assim: assim construiu Salomão, olha o que ele construiu, irmãos, é muita coisa, porque ele escravizou. Ele construiu Gezer, Bet-Horon, Abaixa, Balate, Tadmor, no deserto daquela terra. Ele construiu todas as cidades armazéns que ele tinha, a cidade dos carros, a cidade dos cavaleiros, e o que desejou construir em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra, no seu domínio, Salomão construiu. Verso 20: quanto a todo o povo que restou dos amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus, e que não eram dos filhos de Israel, a seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, Salomão os reduziu a trabalhos forçados até hoje. Está vendo? Até hoje. Dos filhos de Israel, porém, olha aí, viu como é que eu estava dizendo? Não fez Salomão escravo algum. Eram homens de guerra, seus servos, seus príncipes, seus capitães
e chefes dos seus carros e dos seus cavalos. O fato dele escravizar o povo com muita mão pesada é que vai levar o filho dele, quando ele vai assumir o reinado, a primeira coisa que acontece é o camarada pedir para aliviar o peso. E ele vai, o camarada fala, vai aliviar nada, nós vamos colocar mais peso ainda. E aí a coisa fica ruim para o lado do reino de Israel, que acaba sendo dividido. Possivelmente está nos capítulos seguintes, mas eu não consigo achar. Eu estou no 12 agora, que vai falar da divisão do reino. Aí eu não sei te dizer se é nele que vai falar. Assim, 12, versículo 1, 2, 3 e 4. Olha, foi Roboão a Siquém. Lembra aqui que Roboão foi o que reinou, assim que Salomão morreu, tá? Do versículo 41 a 43 do capítulo 11, fala da morte de Salomão e termina dizendo, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Então veja agora o 12, foi Roboão, que está reinando agora, né, no lugar de Salomão, para Siquém, pois todo Israel se reuniram ali para fazê-lo rei. Ouvindo isso, Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito, para onde fugira de diante do rei Salomão, voltou do Egito. Assim mandaram chamá-lo, e Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram a Roboão, que era o rei no lugar de Salomão, e disse, teu pai agravou o nosso jugo, mas agora alivia a dura serviço de teu pai, e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós temos de servir. Isso aqui não é estrangeiro não, viu irmãos? É o povo de Israel, de Judá, falando, teu pai foi muito duro com a gente, alivia o povo. Só que respondeu Roboão, verso 5, ide vós até o terceiro dia, e então voltai a mim, e o povo se foi. Verso 6, teve o rei Roboão conselho com os que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, como aconselhai-vos vós, respondeu a resposta deste povo, responderam, se hoje te tornaste servo deste povo e o servires, e respondendo disseste boas palavras, serão teus servos para sempre. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe deram. Qual o conselho? De ser brando, de ser bom para ter o povo do lado dele. E teve o conselho com os jovens que haviam crescido com ele, e esses insistiam diante dele. E lhes perguntou, que aconselhais vós que respondamos a este povo? Alivia o jugo que meu pai lhes impôs? Os jovens, porém, haviam crescido com ele, disseram, olha bem, verso 10, assim farás a este povo que disse, teu pai fez pesado o jugo, mas tu alivia de sobre nós. Assim falarás, meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que seu pai vos impôs jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. Isso é o filho de Salomão falando para o povo. Então, irmãos, ele foi mal demais com o povo e tratou o povo mal. Salomão, esse que eu digo para os irmãos que é bom vir estudar a Bíblia. A ideia que a gente tem em Salomão, aquele rei bonitão, né, gostosão, mulherengo, tinha 1000 mulheres, aquele camarada cheirosão, era um mal para caramba. E eu já disse para vocês, Salomão só tinha sabedoria mesmo, irmãos, para quê? Não para servir a Deus, porque ele só fez coisa errada. Ele começa bem aqui, depois você vai fazer coisa errada, arruma uma mulher que não era de Israel, e Deus falou para ele, só deveria ter mulheres em Israel. Ele arruma uma egípcia, ele arruma uma etíope, ele vai arrumando mulher. Eu sei que ele arranja 1000 mulheres, e a Bíblia diz que ao final, ele construiu altares para quase todas elas adorarem os seus deuses. Esse camarada tem uma salvação questionável, tá? Tem uma salvação questionável. E ele ia adorar assim mais com ela. Então, ele começa bem, mas dura pouco. Ele era mau, ele era durão, ele era maldoso, ele escravizou muita gente. Porém, Deus era com ele, porque tinha um compromisso com Davi, e fez dele um grande rei. Tanto que Deus falou, olha, nunca houve rei como você, nem haverá, né? E enfim, não vai haver mesmo, porque logo depois o reino é rachado, o reino é dividido. Tá, irmãos, mas tudo isso não... O que nos mostra, por enquanto? Que o bom relacionamento dele com Deus vai refletir no bom relacionamento com o rei de Tiro, que vai fornecer o material para o templo e vai ser bênção pura. Amém, queridos? Acho que podemos encerrar, não podemos? Já que os irmãos participaram já e falaram e abençoaram, tá? Mas fica com essas dúvidas, né? E busca de Deus e fala, Senhor, mas por que isso, por que aquilo? E nós vamos ver então em 2 Crônicas, agora um lado ruim, tá? O lado dos altos e baixos de Judá. Deus, muito obrigado, te louvamos, te agradecemos, que tenhamos comunhão com o Senhor, mas que seja uma comunhão sincera, que tenhamos tempo para te servir, te adorar, que a nossa adoração seja boa, seja agradável ao Senhor, que te ofereçamos sacrifícios aceitáveis ao Senhor,
Que a nossa vida seja em oferta a Ti, que nós possamos trabalhar na Tua obra, sabendo que não estamos fazendo para o homem, mas para Deus. Recebe, Pai, o que temos para Te oferecer, sabendo que tudo isso vem do Senhor. Obrigado mais uma vez. Aplica a Tua palavra ao nosso coração e nos ajuda a sair daqui mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, querido. Deus abençoa. Dê uma ótima noite, em nome de Jesus.